Oi, a gente está com um quadro novo, quer dizer, um quadro parecido, a gente está melhorando, né? Que é esse Aprendendo a Emagrecer, e a gente vai trazer algumas coisas específicas, do tipo, esse é para acima de 30, 40, 50 anos, e vou trazer algumas das perguntas que as meninas mandaram. É isso aí, galera. Sejam bem-vindas. Ó, tô toda suada. A gente acabou de fazer o treino do Seca, que a gente faz com as minhas alunas, né? Que a gente está em desafio, que é o desafio pronta para o verão. E hoje a gente fez aberto, né? Na verdade, a gente já fez isso desde a semana passada, que a gente está juntando o Terça 30 com as aulas das minhas alunas. Então, vocês estão podendo vivenciar um pouquinho, experimentar um pouquinho do que a gente faz dentro do treino do Seca. Vocês podem experimentar na prática, então é muito gostoso. E já fica o convite aqui para vocês, toda terça e quinta, às 7 da manhã, eu envio o link no nosso canal do Telegram do Seca 30. Se para você entrar, se você ainda não está lá, é www.seca30.com.br/telegram. Entra lá que os links são sempre disponibilizados para vocês uns 10 minutinhos antes da gente começar o treino, tá? Então, um lugar legal lá para você estar antenado e não perder esse link, ó, tá aparecendo aqui embaixo na tela. Então é só entrar lá. E é isso, e vamos para esse quadro novo. Vou tentar responder aqui na roleta russa, que o Júnior só me joga as coisas e eu tento responder. E hoje é especial aí para a mulherada dos 30, 40, Ju, então? 30, 40 e tem umas até 50 aqui que estão perguntando também, e a gente tem alunas de 50, então vamos para frente aí. Legal. Vamos que vai ser top. Vamos embora. Vamos lá, Bia. A primeira pergunta que eu vou trazer aqui para você é: tem como acelerar o metabolismo e eliminar a gordura da barriga depois dos 30, 40 ou até 50 anos? Tem sim, mas o que você, na verdade, precisa fazer é fazer os exercícios inteligentes, né? E eu sei que às vezes isso parece loucura, no tipo, o que é isso, o exercício inteligente? Quando a gente já fala de exercício inteligente, é quando eu tô falando de um exercício que vai otimizar esse período aí para você realmente conseguir perder gordura na barriga, conseguir acelerar o seu metabolismo, mesmo depois dos 30. Eu sei que às vezes a gente fica com medo, porque tem aquela história de, a idade influencia. Realmente, dependendo de uma certa idade que a gente vai avançando, vai completando, a gente tem alguma diminuição de alguns hormônios, de alguns fatores ali fisiológicos que diminuem, de certa forma, a nossa capacidade do metabolismo basal ali tá queimando bastante, mas isso não significa que o seu metabolismo em treino vai diminuir. E metabolismo basal é diferente de metabolismo de treino. Por exemplo, aqui para eu estar sentada, vamos supor que o meu corpo, para me manter aqui sentadinha, sem fazer absolutamente nada, ele vai gastar em torno de 1.500 calorias basal, para me manter aqui ó, sentada. E aí, quando eu vou para o treino, essa quantidade de caloria do meu metabolismo que vai gastar, ela vai aumentar, mas ela não vai aumentar só no meu treino, ela vai aumentar depois do meu treino. Então, olha o segredo para você aumentar o seu metabolismo, é onde? É no treino, é fazendo os exercícios inteligentes. Então, olha só, um exercício aqui que você pode fazer bastante, pode soltar outra câmera aí, um exercício que você pode fazer bastante, né? Que você vai ver que eu passo muito para as minhas alunas, que eu sei que ele acelera demais o metabolismo, é, por exemplo, o polissapato. Por que o polissapato? Porque ele é o primo do polichinelo. Vocês já conhecem o polichinelo, que eu já passei aqui várias vezes para vocês, mas o polissapato, ele tem a mesma função do polichinelo e você pode variar um pouco a movimentação. Às vezes você não precisa, porque eu sei que às vezes tem mulheres que têm alguma limitação com o ombro ou alguma limitação de quadril por conta da lateral, da abertura lateral, você só troca o movimento para frente. E ele é um exercício muito bom, ele é, assim, sensacional para quê? Para você realmente acelerar seu metabolismo depois dessa idade. E ele é um exercício que não exige tanto da sua articulação do joelho, porque você pode fazer ele só alternando, sem precisar saltar, ou você pode fazer ele se você não tiver nenhuma complicação no joelho, ou se você não está tão acima do peso, você pode fazer alternando aqui, ó, dando um leve saltinho. Então, ele tem uma leve fase aérea, que você vai só trocar um pelo outro. Então, esse exercício aqui vai te possibilitar ter um aumento do teu gasto de caloria pós-treino.
Olha só, do fato de eu ter feito aqui só um pouquinho, eu já vi meu coração aqui, ó, dar uma acelerada. Então, isso vai acontecer também com você. E se você quiser fazer o teste, sempre faz 10 movimentos aqui comigo. A gente sempre coloca vocês para fazer 10 vezes. Faz 10 movimentos aqui comigo e você vai ver. E aí você vai perceber que tem uma fase aérea. Depois a gente pode colocar outra câmera também, só enquanto eu estiver fazendo, para as meninas verem só a troca dessa fase aérea. Vamos lá? A gente vai fazer 10 vezes. A mão, ela só alterna o braço, né? O braço alterna com a perna, perdão. Então, quando uma perna minha vai lá atrás, a minha mão vai para baixo também, tá? E aí, quando eu trocar a outra perna, a minha mão vai para o lado e a perna vai para trás também. E aí, eu tenho uma fase aérea aqui, ó, tá vendo? Que eu tenho troquei, tem uma fase que minha perna sai do chão, meus pés não se tocam aqui no chão. Então, olha, tem uma fase de eu troquei. E aí, de novo, troquei, tá? Essa fase. Só que se isso daqui for muito para você, você só troca, só vai fazer isso daqui, ó, sem precisar fazer o salto, tá? Então vamos fazer 10 vezes, só para você sentir? Então vem comigo, respira, 3, 2, 1, vem 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Simples. Pegou a ideia? Olha o coração. Já deu aquela, forçou o coração, não forçou? Tá vendo? Esses tipos de exercícios que vão trabalhar mais com seu coração, com sua parte cardio, são exercícios que vão facilitar a sua queima de caloria, que vão facilitar o seu gasto calórico pós-exercício. Então, isso daqui, quando você faz mais vezes, né, você tem outros exercícios juntos, no pós-treino, você fez lá um monte de exercício, vários exercícios inteligentes. Daí, no pós-treino, você tem até 72 horas de pós-treino para você queimar a caloria. Então, o seu treino, ele é só o segredo para ativar aquela chave. Ele virou a chave. Aí, quando ele começa a pegar mesmo esse motorzinho, é quando acaba o seu treino. Então, por isso que a gente sempre fala, o treino é como se fosse 10% da queima calórica. Os outros 90% acontece depois. Olha que louco isso? Por isso que o treino tem que ser intenso. Isso vai fazer com que você acelere seu metabolismo. Mesmo depois dos 30, dos 40, dos 50. Essa é o segredo, a chave que liga. Beleza? Beleza, Bia, só vou dar um bom dia aqui para as meninas. Tem a Paula, que eu acho que é aluna nossa do Pro em Portugal, é isso? Isso. Tem que deu bom dia, também aluna do Pro, tem a Lília, também, acho que é aluna do Pro também, né? Ou não? É aluna do desafio. Desafio, também falou bom dia. Aí tem a Leda Carvalho, que também é aluna, falou bom dia. Daí tem a Cleia Aguiar. Ela é aluna ou não aluna? Não lembro agora. A Cleia Aguiar. Eu acho que ela é seguidora nossa só. Seguidora. Então, assim, ó, Cleia, explica aí, se é aluna ou é seguidora. Eu tô tentando lembrar de todo mundo. Daí tem a Miriam da Costa, eu acho que é seguidora no Facebook. Seguidora também, isso. Aí a Cleia falando, seguidora. Ou aluna, não sei, fala ali depois, Cleia. Aí tem a Elisângela Marcelino Santos, também dando bom dia aqui no Face. E aproveitando que as meninas estão dando oi, se tem alguma pergunta, pode ir mandando aqui, ó. Tem a Adriana Bianchini, também manda um beijo para São Paulo, Joaquim, Santa Catarina. São Joaquim, Santa Catarina. Um beijo aí para São Joaquim, Santa Catarina. Olha que legal, Santa Catarina assistindo a gente, que massa. A Márcia Mora falando, peguei no final, vou fazer depois. Não, Márcia, você não pegou no final, a gente está respondendo algumas perguntas. A Cleia está falando que é seguidora. Então, Cleia, eu sei que a gente já viu você algumas vezes, tanto que parece até que você já é aluna até. Aí tem a Celina Soares no YouTube falando um oi. Aluna. Aí a Cleia falando, eu faço sempre os exercícios, por isso que eu tô falando, dá para confundir com a aluna já. Isso aí. Gravados, isso aí. A Eliane Pauloso também falando bom dia aqui no YouTube. Então, assim, para as meninas que estão aqui ao vivo, a gente está respondendo algumas perguntas. Se vocês estão, assim, acima dos 30, 40, 50 e tem algum
exercício que vocês têm dúvida, ou tem alguma pergunta específica, pode ir mandando. E aí a Márcia Moura, vai ficar gravado? Vai, a gente tenta deixar isso aqui até ser editado por uma semana, mais ou menos. Depois ele é retirado e é editado pela nossa editora de vídeo, e daí vai para frente. Mas pode ir mandando perguntas aqui também. Ó, a Cleia falou que só seguindo o Seca, pelo que eu entendi aqui, ela já emagreceu 5 quilos. Olha que legal. Imagina quando for aluna do Pro. Exato. A gente está com quase 20 pessoas aqui, Bia, entre o Face e o YouTube. Muito legal. Então, meninas, olha, se tem dúvida com relação ao exercício, com relação ao emagrecimento, com relação a perder a barriga, vai mandando aí, enquanto eu vou respondendo as perguntas aqui do pessoal do formulário com a Bia. Vamos fazer a roleta russa de novo, Bia? Vai. Vamos lá. Ó, eu tenho mesmo a chance de poder emagrecer acima dos 50 anos e modificar a forma do meu corpo, entendeu? Depois dos 50 anos, tem a possibilidade disso, Bia? Então, existe uma coisa chamada genética, assim, não é nem a genética, vamos supor assim, a gente tem o desenho do corpo, né? E os desenhos do corpo, a gente tem lá a pessoa que ela é mais magrinha, a gente tem uma pessoa que ela é mais ou menos, ela tá na casa ali, tá no meio, e a gente tem a pessoa que ela já tem, né, o tronco mais largo, ela já é aquela pessoa que já vamos dizer assim, na linguagem da galera, o osso largo, né? Vocês já ouviram falar isso? Essa galera tem aí uma fase mais que se sente mais rechonchudinha, né? E aí o que acontece? Que tá cortando minha cabeça aí. Voltei, sentei. Vou colocar aqui isso. E aí o que acontece, né? Quando a gente tem então esses 3 estilos, a gente tem que entender que, por exemplo, eu sou aquela largatixa, sou, como é que fala? Chassi do grilo, né? Expressão aí brasileira. E eu sou muito magra, eu não vou ficar uma Graciane Barbosa, né, gente? Que é Graciane Barbosa, para quem não conhece, fisiculturista lá, grande, tem uma bunda gigante, umas pernas que dá, a minha perna, juntas as duas pernas minhas, dá a perna dela, uma delas, né? Então eu não vou ficar daquele tamanho, porque não é a minha estética, o meu corpo, o meu formato do corpo, certo? Isso porque eu tenho meus 25 anos. Agora, o que acontece? Se eu treinar muito, se eu, sei lá, fizer alguns procedimentos cirúrgicos, se eu tomar algum outro tipo de, sei lá, suplemento anabólico, se eu fizer um monte de coisa, pode ser que eu chegue perto, né? Pode ser. Ué, vocês não conhecem o Ken humano lá, que agora ela é a Jéssica? Ele passou por tantas transformações na época que ele ainda era ele, que ele se modificou totalmente para um corpo que ele desejava. E hoje ele virou ela, né? E é outra pessoa também do que ele foi quando ele era ainda Ken humano. Então, por que eu tô falando isso? Porque dá para fazer? Dá para a gente mudar? Dá. Mas aí, por exemplo, vai ter casos que vai para você realmente mudar totalmente, você vai precisar de cirurgias, né? Vai precisar de suplementos anabólicos, você vai precisar de fazer uma transformação um pouco mais drástica, vamos dizer assim. Mas nesse caso, né, quando a gente está falando de corpo para emagrecimento, se eu consigo mudar a minha estética e tal, eu consigo, mas eu não vou conseguir mudar a minha realidade. Se o meu corpo ele está projetado assim, eu tenho que pôr na minha cabeça que eu não vou conseguir ser uma Graciane Barbosa, por exemplo, que eu não vou conseguir, com 50 anos, dependendo da quantidade de quilos que eu tenha, de ficar com o corpo de uma menina de 20 anos, né? Meio que eu só tenho que pensar um pouco nessa disposição do meu corpo e entender se eu tô na mais magrinha, se eu tô no meio, ou se eu tô na que já é mais fortinha, né? A gente chama de ectomorfo. Endomorfo, mesomorfo, ectomorfo. Então, assim, não vamos ser realistas, né? Vamos falar de verdade. Emagrecer você vai. Isso aqui é fato. Porque eu garanto isso, eu tenho alunas, por exemplo, a Marilene, que ela emagreceu. Emagrecer você vai.
Agora, que você vai ficar com 50 anos com o corpo da Barbie Girl, aí é só realmente se você entrar em cirurgia, fazer procedimento estético. E olha lá, porque eu conheço gente que fez um monte de bariátrica, um monte de cirurgia depois dos 40 anos, depois dos 50 anos, e tipo assim, ainda não teve resultado ainda do jeito que queria. Então, para você ver que eu acho que a primeira parte nesse processo é você aceitar seu corpo como ele é. Então é isso, para vocês entenderem, olha só a diferença, né? Mas eu acho que o primeiro passo, por que a Marilene conseguiu isso, foi porque a primeira coisa que ela fez foi a aceitação. Ela aceitou que ela tinha mais de 50 e ela falou, eu vou fazer esse processo, independente do que vier. Independente, né, se eu vou emagrecer ou não vou, se eu vou ter o corpo de 20 anos ou não vou, eu quero me sentir bem comigo mesma. Eu acho assim, ó, depois que você passou dos 40, não é mais estética. Emagrecimento é saúde para você. A estética, ela vem em conjunto. A estética, ela vai vir como um bônus, um plus, tá? Mas eu acho que é isso que você tem que pensar, na sua saúde em primeiro lugar. Mudar corpo não vai mudar a sua estética. Você é assim, se ama como você é. Vai emagrecer? Vai. Já vai mudar um pouco? Vai, mas você não vai perder quem você é. Acho que é importante falar disso, por quê? Ontem eu estava falando com a nossa aluna faixa preta, Helenita, e para quem não sabe, faixa preta é quando ela chega no objetivo que ela queria em relação ao peso dela. E a Helenita, ela chegou, quando ela entrou no SEC, ela queria perder 4 quilos, e hoje ela perdeu esses 4 quilos aí, então ela virou faixa preta, porque ela chegou no objetivo dela. E uma coisa que ela falou foi, eu vejo muita gente emagrecendo, ficando com aquele aspecto de doente, perde tudo, fica com aquela cara sugada, puxada. E ela falou, não foi o que aconteceu comigo. E só para vocês entenderem, a Helenita, ela tem 42 anos, se eu não estou enganada, 41, 42. E ela falou, eu não fiquei com cara de doente. E ela falou, eu tô assim, eu tô linda, com o rosto maravilhoso. Então é isso que vocês têm que pôr na cabeça. Você o importante é isso, né? Ficar perdendo um monte de peso ou querendo sair fugir da sua realidade para ficar com aquela cara seca, chapada, sugada, que não te dá aspecto de saúde, né? De saudável, te dá aspecto de doente. Então, cuidado com isso. Vamos ser realistas, aceita o corpo que tem e saber que se você emagrecer, que emagrecer você vai, no caso, mas você não muda a sua realidade. Eu começar a treinar, quando eu era fisiculturista, eu queria subir de categoria, né? A minha categoria era biquíni fitness e eu queria ir para uma categoria acima da minha. E o meu treinador falava, Bia, não tem como, o seu corpo não tem o tamanho das meninas lá do wellness, por exemplo, que era o wellness era uma categoria acima e as meninas tinham uma bunda desse tamanho. E ele falava para mim, você se contenta que é isso aqui que você vai competir, não tem como eu te subir de categoria, seu corpo não foi projetado para aquela categoria. E aí a gente pensa assim, não é você que escolhe a categoria, é a categoria que te escolhe. Então, no meu caso, a minha categoria era biquíni, por quê? Porque eu era magrinha, era aquela categoria, igual quando eu lutava jiu-jitsu. Como que eu queria lutar num peso acima, sendo que eu era peso pluma? Eu não podia lutar nem no pena, porque eu era pluma. Então, assim, aceita a sua realidade. Eu acho que quando você aceita, faz mais sentido você estar no processo e ele fica muito mais gostoso. Isso aí. Fantástico, Bia. Eu ouvi essa parte do endomórfico, mesomórfico uma vez. Eu tô trazendo uma fotinha aqui. Acho que não sei se você já trouxe isso. Deixa eu só Pode baixar. colocar, acho que vai ser importante para as Vai ser meninas interessante, entenderem. porque é assim, por mais que ela seja um avatar magro, por exemplo, você consegue ver definitivamente que é um corpo diferente. Não adianta Exato. você achar que tem que emagrecer porque você tem. E isso é uma coisa que um dos meus personagens na Inglaterra falava disso também, né, Bia? Às vezes a gente tem que aceitar o tipo do nosso corpo e passar para aquele nível lá que você comentou. Deixa eu só achar, ver se eu consigo compartilhar aqui com as meninas. Ó, ectomorfo, é isso, né? Isso, então a gente tem o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. Olha E lá. aí a gente consegue ver ali, por exemplo, olha, o ectomorfo, ela é bem mais fininha, aqui já tem um formato diferente. Daí o mesomorfo tem um outro formato e o endomorfo já tem como é que fala? A parte da Estrutura, né? disso, já tem Quadril. um pouquinho mais fortinho, né? E por mais que elas estejam todas magrinhas nesse sentido. Exato, exato. Olha, são magras, mas tem a disposição do quadril diferente, do osso é diferente, né?
Então, assim, é tudo coisas que a gente precisa entender, que eu só vou ter uma grande transformação se eu me basear num avatar, por exemplo, que seja parecido com o meu. Então, por exemplo, o que vale muito a pena, que até trazendo essa foto que acho que clarificou bastante aí para vocês, é o quê? É você pensar assim, qual avatar ali que eu tô mais parecido? No endo, no meso, no ecto? Qual que eu tô mais parecido? E aí você procura pessoas que você curte aquele corpo e que é parecido com o seu. Porque daí isso te dá a sensação de que não é impossível. Porque o problema, tá, que vocês buscam, gente, coisa que é impossível, igual eu queria porque eu queria ser o Elnis. Vocês já viram o corpo de uma wellness, gente? É gigante. As meninas do wellness têm uma bunda enorme. E eu não tenho bunda, apesar da minha família não ter miséria com bunda, tem muita bunda. Eu não tenho tanta bunda assim. E eu queria competir. E aí, como que eu poderia almejar aquele corpo, sendo que não era a minha estrutura? A minha estrutura não ia me dar aquele corpo. O que eu comecei a fazer? Procurar biquínis, né? Que é a categoria biquíni, a gente chama as meninas de biquínis. Procurar meninas biquíni que eram com um corpo que tinha o corpo mais próximo, parecido com o meu. Aí eu comecei a procurar, me identifiquei com algumas e comecei a me espelhar nelas. E aí sim meu objetivo eu fiquei mais querendo aquele objetivo, porque eu encontrei dentro do meu padrão pessoas que me inspiravam para que eu quisesse ser igual. E não mais o wellness, que daí o wellness era uma coisa que estava longe da minha realidade. Então acho que faz sentido para vocês. Veja como que está essa questão do ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, vê como é que tá, procura alguém que seja mais ou menos com o perfil parecido com o seu e você fala, pô, isso aqui é a minha realidade, dá para eu chegar aqui. E aí você vai em busca disso, não só ficar buscando coisas que estão longe da sua realidade, busca o que é a sua realidade e vai para frente, manda ver. Isso faz muito sentido, Bia, assim, só compartilhando, porque da minha parte também, o masculino, a gente sempre tem aquela, às vezes, visão irrealística, porque você nem sabe que existe esse tipo diferente de corpo. Mas a partir do momento que você entende que o seu corpo tem esse tipo, você começa a olhar os corpos bonitos daquele tipo específico. E eu estava falando para a Bia, eu e meu noivo, por exemplo, a gente tem corpos completamente diferentes, peso bem parecido, altura bem parecida, mas corpos completamente diferentes, porque eu tenho perna muito mais longa e ele tem um corpo muito mais longo, ao contrário. E se achar que eu tinha que ter o corpo dele, ou ele ter o corpo meu, por exemplo, não ia bater de jeito nenhum uma coisa com a outra, né, Bia? Exato, exatamente. É isso, é a gente ver o que está próximo da nossa realidade e ir atrás dela. Fantástico, Bia. A gente tem uma pergunta da Celina Soares no YouTube. Ela falou assim: eu tenho dificuldade de perder a barriga. Tenho diástase abdominal. Eu tive 2 gravidezes, uma há 12 anos e a outra há 7 anos atrás. A minha fisioterapeuta disse que tá difícil porque já passou muitos anos. Deveria ter sido tratada logo após o parto. O que eu posso fazer, Bia? Legal. Eu acho que o primeiro ponto, né, no caso da Celina, que legal que ela foi atrás disso. Eu acho que toda mulher tem realmente, principalmente aí as mães, precisam realmente ver, fazer diagnóstico, não se autodiagnosticar, mas ir atrás de alguém que entenda para saber se tem ou não. E você entender que existem alguns exercícios que você não pode fazer. Então, por exemplo, exercícios abdominais, eles abrem mais a diástase. Já já o Júnior pode colocar uma foto aqui para a gente, para vocês terem mais ou menos uma ideia, mas presta atenção. Exercícios que a gente faz abdominais, dependendo deles, eles acabam afastando ainda mais a musculatura uma da outra, que é a nossa musculatura do abdômen. Então, imagina, né, que você, né, em toda a nossa musculatura aqui do abdômen, faça na diástase, isso daqui, essa parede abdominal aqui, que ela tá aqui, ó, ela faz isso aqui, ó, ela abre. Então fica um buracão aqui no meio. E aí esse buraco precisa ser fechado, porque senão, cada vez mais que você fizer um exercício abdominal com flexão de tronco, o que vai acontecer com essa musculatura aqui? Ela vai abrir cada vez mais. Então, no caso da Celina, qual é a minha dica para ela? Além dos exercícios respiratórios, né, que ela precisa fazer diariamente, puxando, que a gente chama de vácuo, né, que é quando você, por exemplo, me dá outra câmera aqui, vamos lá, só para mostrar. Isso. A pessoa vai fazer o quê, ó? Esse é o primeiro exercício respiratório que você pode estar fazendo.
você vai empinar o bumbum lá para trás, vai pôr a mão aqui no meio, ó, meio da perna aqui, na verdade no quadril, quase na pelve aqui, você vai pôr a mão aqui, porque isso vai fazer você conseguir curvar bem a sua coluna, e você vai puxar toda a sua parte aqui, seus órgãos para dentro, e você vai fazer as respirações aqui, puxando, encostando o umbigo lá nas costas e soltando, aí puxa de novo, puxa, e você pode ficar aqui no vácuo, você pode ficar aqui 2 minutos, 1 minuto, fica aqui quanto você puder. Tem uma personal parceira nossa, que é a Rani, que trabalha muito com a questão da diástase, e ela mostra como é o jeito certo de vocês fazerem. Vamos ver se a gente consegue trazer ela mais vezes aqui para falar com vocês, mas basicamente esse é um dos exercícios que ela passa de respiração. Outro exercício que vocês podem fazer também, por exemplo, é a elevação pélvica. Se você tem diástase, você pode fazer aqui, ó, elevação pélvica. Esse exercício ajuda muito também nessa questão do abdômen. Então, você pode fazer a elevação. E aí, vem a dica chave de ouro. Você que tem diástase não pode fazer exercício que tenha movimentação de tronco aqui, abdominal. Então, você vai fazer no lugar de qualquer exercício abdominal, você vai fazer uma elevação pélvica. Outro exercício que você tem que fazer no lugar dos abdominais, prancha. Esse exercício aqui é excelente. E se isso daqui for difícil para você, coloca o joelho no chão, fica no movimento da prancha aqui normal, só que com o joelho no chão. Outro exercício também para você fazer, elevação prancha lateral. Vai subir aqui, vai tirar toda a parte de baixo aqui do solo e você pode estender a mão lá em cima. E se isso daqui ainda estiver difícil, o que você faz? Joga um joelho para o chão, então você vai ficar com um joelho no chão aqui, ó, lateral, sai do chão, e você tenta tirar a perna. E aí você põe a mão na cintura e tira a outra perna e fica aqui. Então, e aí você faz lateral, direita e esquerda. Esses exercícios aqui, eles são excelentes para quem tem diástase, porque diástase você não pode fazer o movimento de flexão de tronco, tá? Olha só essa imagem aqui da diástase, por exemplo, para você ter uma ideia. Olha o que acontece com a diástase. Tem um rompimento ali da musculatura. E aí ela se abre, elas se afastam. E aí que tá o problema, porque daí fica um buracão no meio, né? E aí pode ser um buraco ali mais embaixo, pode ser um buraco mais acima do umbigo, ou pode ser uma diástase que ela é mais para cima. Então, tem alguns tipos de diástase, né? Que são essas, tem tipos diferentes, às vezes umas abrem mais embaixo, outras abrem mais no meio, outras abrem em cima, e tem aquelas que abrem, né, totalmente assim. Então tem que tomar cuidado só com exercícios abdominais, porque esses exercícios abdominais que exigem muita flexão de tronco, quando eu falo de flexão de tronco, é tipo o supra mesmo. Esse exercício aqui, por exemplo, para quem tem diástase, esse exercício aqui é perigosíssimo, tá? Então fica a minha dica aí, Celina, não só para a Celina, né, que perguntou, mas para as meninas que têm diástase, fazer esses exercícios no lugar, tá bom? Manda ver. Fantástico, Bia. Então, assim, só complementando a pergunta da Celina, do tipo, que a fisioterapeuta dela falou que, de repente, tinha que ser feito muitos anos atrás. Uma das coisas, mais para o aspecto psicológico, é do tipo, olha, procura uma outra opinião. Às vezes a gente fica, porque é um profissional, é um médico, não, você não pode, não tem solução. Mas se a gente procura a solução, a gente acha, às vezes, né, Bia? E não ficar do tipo, tinha que ter sido feito anos atrás. Não tem solução daí, né? Tipo, o que eu vou fazer? Eu acredito assim, se a Celina começar agora já, se ela começar já fazer esses exercícios, não perder mais tempo, ela tá já um passo à frente do que se ela não tivesse feito. Então, assim, a certeza que ela tem a diástase, ela já tem. Agora, ouvir as pessoas dizendo, não, deveria ter feito antes, agora não tem mais jeito. Não, tem jeito sim, é só fazer. É igual eu falo para as minhas alunas também que estão com a gordura acima do peso, estão né, com peso acima. Se você com a certeza que você está acima do peso, você já tem. Agora, se você treinar hoje, vai melhorando cada dia mais. Você vai melhorando 1%. Quando você for ver, você já emagreceu o que você precisava. Então, nesse caso da diástase, mesma coisa. É você saber que
poxa, vou começar, só que aí aquele negócio põe na cabeça, é começar e não parar até você ver essa diástase fechar e você poder ir numa outra fisioterapeuta ou na mesma fisioterapeuta e ela for fazer o diagnóstico lá e falar, ó, realmente, fechou. Legal. Tem mais uma pergunta da Gabriela dos Santos aqui no Facebook, e eu acho que é muito relevante a isso também, Bia, com relação a como é que eu sei se eu tenho diástase. Eu sei que a profissional, a nossa parceira dentro do SECA, do PRO, ela deu umas ideias de o que pode fazer, mas o que você sugere nesse caso? Como é que eu descubro se eu tenho diástase? A gente pode fazer o autodiagnóstico, vamos dizer assim, mas é aquela mesma coisa. Eu tô com dor na garganta. Eu acredito que seja garganta inflamada, mas eu vou tomar remédio ou eu vou no médico para saber se realmente é garganta inflamada? Porque senão, às vezes, né, a gente se medica e começa a aparecer pus na garganta e era garganta inflamada e estava no grau não sei o que, amidalite e tal. Então eu sempre vou falar para vocês, você tem como ter um autoconhecimento, mas não se diagnostica, porque você, poxa, é só um profissional para fazer isso, mas você já pode ter mais ou menos uma ideia. Pô, será que está aberto? Será que está afastado? Será que não está? Você vai aprender a fazer isso aqui comigo e você vai, dependendo do resultado que der agora, você vai ir até um profissional e esse profissional vai te dizer se você tem ou se você não tem, ok? Você não vai se diagnosticar, até porque quem faz isso é só profissional. Você só vai aprender a ver, será que tá diferente ou não tá? Então, por exemplo, o que a Rani ensinou pra gente? Que você pode colocar 2 dedos, assim, você pode pegar 2 ou 3 dedos, né, nesse formato aqui, do jeito que tá aqui minha mão, e aí você vai, da parte aqui da costela, que vai acabando a costela, você pode ir tentando colocar o dedo. E aí você vai ir descendo até ali a região umbilical, um pouco mais para baixo, e aí você tem que ver se esse dedo ele tá entrando. Se esse dedo entrou, e quando eu falo entrar, gente, né, é entrar mesmo, entendeu? Se o dedo ali entrou, você tá com. Aí tem o grau. Eu não vou saber falar para vocês o grau, mas dependendo de quantos dedos entra, é um grau diferente. Então tem o grau 1, o grau 2, o grau 3. Eu não vou falar muito disso, porque não é a minha expertise. Estou falando isso embasado no que a profissional parceira nossa, a Rani, ensina a gente, tá? Ensina nossas alunas. Então, mais ou menos isso para vocês terem uma ideia. Então, dependendo de quantos dedos entrar, se entrou mais de 2, aí você tem o grau lá 1, por exemplo, o grau 1 de diástase. Então, você tá aí deitada, fez esse teste, o dedo entrou bastante, entrou 1, entrou 2, entrou 3 dedos de profundidade, tá, gente? Não é quantos dedos entrou da mão, não, é a profundidade que entrou. Vamos supor, 2 dedos, né? Eu não sei falar o grau, tá? Vocês vão me perdoar, mas é minha área de expertise. Mas só para vocês terem uma ideia. Entrou assim, ó, entrou uma ponta do dedo, entrou 2, entrou 3, aí tem uns graus ali de diástase. Se você tá achando que entrou, putz, acho que entrou a profundidade ali, entre uns 2 dedos ali na minha diástase. O que eu faço, né? Acho que eu tô com diástase. Aí procura um fisioterapeuta ou uma profissional aí qualificada para ajudar vocês nisso. Se vocês quiserem saber mais, né? Por exemplo, dentro do PRO, a gente tem a Rani. E aí a Rani, ela sempre traz dicas, ajuda ali as meninas, e aí, se vocês quiserem bastantão aí que a gente traga ela, a gente pode combinar, né, Ju, de estar trazendo a Rani aqui num treino, numa aula ao vivo, para tirar a dúvida aí das meninas. A gente pode combinar, ver um dia aí com ela, para ver se ela tem disponibilidade para ajudar vocês com isso. Mas acho que vale a pena vocês procurar, sim, um profissional aí da área. Com certeza. A Viviane Fialho, assim, isso que acho que é legal isso de ver da comunidade. Ela pegou e compartilhou aqui, até vou colocar na tela. Eu tinha diástase de 5 anos e consegui fechá-las. Então, é legal de ver quem já fez isso e olha a possibilidade. Se alguém já chegou lá, você tem possibilidade também, né, Bia? Sim, e o legal da Vivi, ela descobriu a diástase dela na aula da Rani, isso que foi legal. A gente estava terminando o nosso desafio do Seca Barriga, aí a gente trouxe a Rani, ela descobriu, por exemplo, o que ela tinha e ela já foi atrás para ver se, ó, e aí, vou trabalhar, preciso fechar isso daqui. E olha só que legal, conseguiu fechar, muito legal. Ótimo. Não, ótimo, ótimo. Legal, Bia. Vamos para a próxima pergunta. Se a gente está passando dos 30 minutos, a gente tinha a intenção de ficar mais ou menos uns 30, então eu vou fazer mais uma pergunta aqui do nosso formulário, e daí, se tiver mais alguma aqui das meninas ao vivo, a gente faz, senão a gente já encerra
essa próxima live aqui. Vamos lá. Tem mais uma pergunta que é: quais os exercícios ideais para emagrecimento depois dos 30, 40 ou 50 anos? Tem alguma coisa específica, Bia? Os exercícios inteligentes, mas se eu fosse para ordenar aí, assim, fazer uma ordem, né? Ordenar não de mandar, fazer uma ordem aí para vocês de exercícios que eu acho que vocês podem estar utilizando, é sempre pegar um exercício de cada parte do corpo, né? Lembrar que a gente treina de forma sistêmica. Então, cada hora eu preciso treinar uma parte do meu corpo. Eu não posso treinar para emagrecer só, vou fazer só agachamento, eu vou fazer só burpee ou só polichinelo. Principalmente se você já passou aí dos 30 anos, você tem que treinar o corpo de forma sistêmica, né? Na verdade, isso não é nem só para quem passou dos 30, é uma regra aí para todo mundo que treina. Você não treina só uma parte do corpo, né? Não é igual aqueles caras que joga futebol e fala que é fortão em cima e fala assim, não treino perna porque eu jogo futebol. Aí você fala, meu Deus do céu, o cara todo forte em cima, saporila, né? Sapo com gorila, as perninhas de rã desse tamanhozinho assim, ó, e eles são fortão em cima. Não se faz isso, né? Ou aquelas mulheres que falam assim, não vou treinar braço porque eu tenho braço forte, não sei o quê. Gente, para com essas ideias. Então, olha só, uma dica aí para vocês conseguirem treinar o corpo todo e conseguir emagrecer. Os melhores, assim, na minha opinião, para você começar já a fazer por exemplo, vamos começar por abdômen. Então, você vai fazer, por exemplo, o abdominal escalador, que é aquele que eu tenho só a troca aqui da perna, trazendo no peito. Então, eu tenho uma troca aqui de joelho alternando no peito e eu posso fazer isso de forma intercalada se a velocidade estiver te atrapalhando muito. Então, você joga só uma perna de cada vez, tá? Então, esse é um deles. Aí, um outro exercício aqui que você pode também fazer, por exemplo, para a região, né? Eu passei, acho que ontem para vocês eu falei da flexão para a região de braço. Hoje eu vou passar para vocês, por exemplo, a remada. Como que você faz aqui a remada? Então, você vai pegar, por exemplo, uma mochila, ou alguma coisa aí que você tenha peso na sua casa, daí você vai pegar ela direitinho, né? A minha tá uma bagunça aqui com um monte de coisa de fio aqui. Vamos lá. E aí você vai o quê? Inclinar o tronco aqui e vai puxar no umbigo. Essa aqui é a remada. Aqui você vai estar trabalhando braço, costas, ombro, lombar. Ó, esse movimento aqui você pode fazer também. Ele é ótimo para que você diminua a questão de gordura localizada que você tem aí no braço, ou então que te incomoda a região aqui da lateral, né? Todo mundo fala assim, essa asinha aqui que me incomoda, fica uma pelanca que eu boto uma roupa, aí parece que a gordura cai para fora. Se você não tiver aí peso, toalha, muito simples, usa uma toalha, segura ela com a palma da mão para frente aqui, segura ela, abre o peito, puxa lá no umbigo, mesma coisa, puxa lá, ó. Você vai fazer esse movimento aqui. E esse daqui também é a mesma coisa do peso. A diferença é que um se faz com peso, outro você usa toalha. Aí um outro exercício que você pode estar utilizando também, que é um exercício inteligente, você vai trabalhar a perna com ele também, ó. Então, olha só, a gente já falou de dois, abdômen e braço. Agora nós vamos falar de perna. Você pode fazer, ó, o afundo alternado, que a minha perna já tá dolorida de tanto afundo que a gente fez hoje, só para você ter uma ideia, ó, você pode fazer esse exercício aqui também. E aí um outro exercício que você pode fazer, que é um exercício inteligente também, que ajuda, né, as mulheres a emagrecer. E aí, gente, vai depender, na verdade, o grau o seu nível, na verdade. Se você é iniciante, intermediário ou avançado. Por quê? Porque às vezes eu vou falar aqui de algum exercício que para você é agora impossível, porque você está começando agora e é um exercício mais complexo. Mas a minha dica é, vai devagar e sempre. Vai adaptando, mas não vai parando, vai substituindo, mas continua. Se algum exercício aqui eu passar, tenha certeza que você não consiga fazer, tenha certeza que ele tem uma adaptação. Então, por exemplo, um aqui que eu gosto bastante é o Star Jumps. Como é que ele funciona? Eu vou saltar e fazer uma estrela no ar. É o polichinelo, só que ele tem, ó, um salto e uma abertura de perna lateral. Então, esse movimento aqui, ele é incrível também. Mas, às vezes, depois aí de uma certa idade, né, talvez, isso aqui seja ilusório para você. Você vai falar, meu, é utopia, é sonho para mim, eu não consigo fazer. Minha dica de coração, de pro aqui, faz o quê, ó? Faz só isso aqui.
Ó, você pode fazer só isso aqui. Aí ficou muito fácil, né? Porque um eu passei muito, muito difícil, hardcore. E esse aqui eu passei muito tranquilo. Aí o que você usa no lugar ali? Tem um intermediário. Ó, polichinelo, tá? É a mesma coisa. Então, assim, não existe o melhor exercício. Existe o exercício que você consegue fazer. Aí você tem que ver, de acordo com esses que eu passei, se você consegue ou se você não consegue fazer. Se você consegue, maravilha. Continua. Se você faz, mas está muito fácil, você dificulta, puxa um exercício mais difícil. E se você fez, mas está muito difícil, aí você facilita, usa uma adaptação. Então esse é o segredo. Eu treino de forma sistêmica, reconheço que nível que eu tô, e aí eu adapto de acordo com esse nível que eu tô. Então é sempre assim. E aí, à medida que você vai evoluindo, você vai progredindo também esses exercícios, mas é basicamente isso para vocês entenderem. Fantástico, Bia. Eu acho que a gente conseguiu trazer um monte de bons pontos aqui para as meninas. A Celina falou, aqui, Celina Soares no YouTube perguntou, seria ótimo se você pudesse trazer uma profissional de diástase. A Viviane Fealho confirmou aqui também, eu procurei uma profissional na área e consegui fechar a diástase, então tem esperança aí, ó, entendeu? Para a não Celina, dentro, ela é aluna nossa, a Celina. Então, ela pode já ver a aula da Rani, que está dentro da nossa comunidade do Facebook e também está lá na Hotmart, dentro da nossa área de membros das alunas, a aula da Rani está salva lá também. Então, você pode sim assistir a aula dela tanto na Hotmart quanto dentro da comunidade nossa do Facebook, está lá e já manda ver. Fantástico. Daí a gente traz uma para o pessoal de fora também depois. Isso aí. Tranquilo, Bia, era isso as perguntas daqui para hoje. E se você quiser encerrar, vou deixar na sua mão aí. É isso aí. É isso aí. Não, valeu, Ju. Meninas, obrigada assim por essa roleta russa. A gente quer estar sempre trazendo a prática aqui para vocês entenderem como determinados exercícios podem ajudar você a alcançar ainda mais o seu objetivo de emagrecimento e secar a barriga. E em breve nós temos muitas novidades aí para vocês, mas em breve mesmo. E assim, eu vou até dar um spoiler aqui, não um spoilerzado. E vai ter a gente está preparando um mini curso de emagrecimento aí para vocês, mas isso é para o ano que vem. Mas para você não perder esse mini curso, que eu quero ensinar você assim a fazer tudo que você precisa para realmente secar a barriga e emagrecer, entra no nosso canal do Telegram, porque lá a gente também vai falar para vocês quando esse mini curso vai estar aberto, quando que vai funcionar. A gente ainda está fazendo, tá criando as ideias para ver se a gente vai fazer dessa forma, se não vai fazer. Mas assim, ó, fica lá no Telegram. Se você ainda não tá no Telegram, é o melhor jeito para você estar antenada disso tudo que vai acontecer, principalmente esse mini curso de emagrecimento e de perda de barriga. Então, quer a minha dica? Entra lá. O link a gente vai deixar aqui embaixo. É www.seca30.com.br/Telegram. Fica lá no Telegram. A gente vai soltar as novidades, as próximas novidades que tem por lá. E é o melhor jeito de você saber quando a gente está ao vivo, quando a gente vai treinar ao vivo, quando eu venho tirar dúvida, enfim, tudo a gente manda pelo Telegram. E se você não tá lá ou saiu por algum motivo, eu não curto muito o Telegram, pelo amor de Deus, volta que você vai perder muita coisa se você não estiver por lá. E aí eu vou te pedir algo de coração. Se você está assistindo a gente aqui, ó, no ao vivo, não esquece de deixar seu like aqui nesse vídeo, tá? E compartilhar. Então, o que você vai fazer? Você aprendeu bastante com essa live de hoje? Compartilha essa live, pega esse link e manda para mais 3 pessoas, no mínimo aí, que você acha que esse conteúdo pode ajudar essa pessoa. E se você está assistindo isso daqui no gravado, eu peço um favor aqui para você, né? É um carinho que você me dá de volta por eu estar aqui te dando, né, te passando meus conhecimentos aqui. Então, é uma forma da gente se trocar as energias aqui. O que eu te peço? Além do like, se inscreve aqui no canal, do nosso canal do YouTube, tá? A gente vai agradecer muito se você se inscrever aqui, ativar o sininho, né, as notificações, para você estar sempre por dentro de tudo que a gente posta, você sempre fica sabendo em primeira mão. Então não se esquece de se inscrever no canal, isso é muito importante. Então deixa o seu joinha aí, o seu like e se inscreve no canal, beleza? Meninas, muito obrigada, a gente volta amanhã tem live de novo, por volta aí das 8, 8h30, né, Ju? A gente vai estar aqui com as meninas e a gente manda o link para vocês, tá bom? Beijo, fui!